Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Dona Plantas. Eu me chamo Eliane, uma dona de casa que ama cuidar de plantas, e o assunto do vídeo de hoje é como a gente faz para proteger essas lindas plantinhas, as suculentas ou a maior parte das plantas no geral, no inverno, no temido inverno. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu joinha, que eu vou passar 5 dicas infalíveis e você vai conseguir manter as suas plantas lindas e passar por essa fase do ano que é tão complicada para quem ama plantas. Bom, pessoal, então vamos à primeira dica. Cinza de madeira direto no substrato, agora no início do outono, principalmente. Seria então essa adubação de fortificar as nossas plantas para essa parte do inverno, onde, por exemplo, aqui no sul dá muitas geadas, o frio é muito intenso e a gente sabe que as suculentas são de clima quente. O que a cinza vai fazer no solo da nossa planta? Ela regula a quantidade de água no substrato. Então, a gente vem, forma aquela camadinha de cinza, tem que ser cinza do fogão, não pode ser cinza da churrasqueira, ela não pode ter sal, né? Então, só a cinza retirada do fogão a lenha. É incrível, né? Mas é bem nessa época que a gente usa mais o fogão a lenha e é nessa época então que as nossas plantas também precisam dessa cinza. Então essa é a primeira dica, adubar para que essa planta vá muito forte para esse temido inverno. Bom, a dica de número 2, então, como a gente vai fazer para proteger essas plantas da geada, por exemplo, ou daquele frio muito intenso no período da noite, principalmente. Tem como a gente vir cobrindo, né, as nossas plantas. Tem gente que cobre com lençol, pode ser coberto com TNT. O que eu aconselho? O plástico bolha. O plástico bolha, por ter aquelas bolhazinhas de ar, ele vai ajudar a manter a temperatura mais equilibrada dentro dessa bolha, digamos, que a gente vai acabar criando com o plástico. Então, se for optar por algum tipo de material para cobrir, que seja um material transparente, como é o caso do plástico bolha. Se de repente você optar por saco de lixo, por exemplo, aquele saco de lixo preto ou azul escuro, tem que lembrar de tirar assim logo de manhã cedo, para que essa planta não fique sufocada lá dentro. E o plástico preto, então, ele tem a tendência a puxar mais o calor, então pode cobrir durante a noite, mas sempre de manhã cedo já lembra de ir lá e retirar. Dica de número 3, pessoal. Um balde com água próximo a essas plantas. As suculentas, por exemplo, as minhas eu mudei todas para onde bate mais sol aqui na minha varanda. Então, eu vou colocar 2 ou 3 baldes espaçados próximos a elas e vou deixar esses baldes o dia todo com água. Essa água durante o dia vai esquentar e no inverno a gente sabe que o sol é mais intenso, então essa água vai esquentar durante o dia. A gente vai vir, então, vai cobrir as nossas suculentas com o plástico durante a noite e vai cobrir também esse balde. O que vai acontecer? Essa água vai, conforme ela for esfriando, ela vai ir evaporando e vai ajudar a controlar essa umidade que a planta precisa, ajudar a controlar essa temperatura dentro dessa bolha que a gente vai criar para proteger as nossas plantas. A quarta dica, muito importante: não replante e não faça mudas das suas suculentas no inverno. Nessa fase elas estão em dormência, então se a gente imaginar o ciclo dela, agora no outono você foi lá, você fez uma adubação de proteção para que ela consiga estar forte no inverno e ela vai estar dormindo. É onde essa planta entra em dormência, onde ela para de produzir raízes. Então, se você fizer o transplante dela ou se você tentar fazer uma muda dela, provavelmente não vai vingar, como a gente fala, né? Tirando a família dos Ionions, que são plantas que a gente consegue ter essa propagação no inverno, que são suculentas que se criam muito bem no inverno, até já fiz vídeo delas aqui no canal, vou deixar o link para vocês darem uma olhadinha. As demais suculentas não façam mudas no inverno. Vocês vão perder essas mudas e se vocês transplantarem as suculentas, provavelmente também. Então elas estão em dormência e a gente apenas deixa elas lá no cantinho delas, mas não mexe com elas nessa parte, deixa para fazer essas mudas, por exemplo, como esse vasinho meu vermelhinho aqui, que já tá caindo para fora. A gente não mexe nela nessa parte, a gente vai deixar o inverno acabar e aí a gente vai lá e vai transplantar ela de lugar. Bom, pessoal, então a quinta e última dica está em relação à rega.
Como a gente deve fazer essa rega o mais espaçado possível. Então, se você regava uma vez por semana, comece a regar uma vez a cada 15 dias, já no outono, e segue com essa regra no inverno. Regar sempre no período da manhã vai evitar, então, que essa planta passe a noite toda com o substrato úmido. Regando no período da manhã, ela vai ter tempo de secar, ela vai passar a maior parte do dia fazendo essa secagem e a gente vai, assim, evitar o apodrecimento da raiz das nossas plantas. E aí, quando a gente vê, a gente já está na primavera e estamos prontas para transplantar e adubar elas novamente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no canal e ajuda o canal a crescer cada dia mais. Beijocas e até o próximo vídeo.